todos, estamos juntos mais uma vez para realizar a nossa exposição, para que assim você possa utilizar aí no seu culto doméstico. Hoje exporemos o Salmo de número 129. Salmo 129, portanto acompanhe conosco a leitura que farei. Salmo 129, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Cântico de romagem. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, nós apresentamos ao Senhor a nossa oração, a nossa súplica, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor se compadeça do teu povo que nos ouve nesse momento. E que o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor nos dê fé para crer e discernimento espiritual para compreender. Ensina-nos a tua palavra, meu Pai, em Cristo que nós te rogamos. Amém. Queridos, este é o 10º dos 15 salmos de romagem. E como bem sabemos, os salmos de romagem são os salmos de 120 a 134 do Saltério, que são os salmos que o povo cantava na sua peregrinação a Jerusalém para as 3 festas anuais: Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos. E a verdade é que não sabemos quem escreveu esse salmo e muito menos quando esse salmo foi escrito. É verdade que alguns dizem que esse salmo foi escrito depois que o povo voltou do cativeiro babilônico, mas textualmente isso não pode ser provado. No entanto, queridos, 2 coisas são notáveis nesse salmo. A primeira é que a nação de Israel é personificada, como se fosse um único homem que sofre angústias e sofrimentos por causa da opressão dos inimigos. A segunda grande verdade aqui é que, como diz Alan Herman, há fortes semelhanças entre este salmo, o Salmo 129, e também o Salmo de número 124, que é o salmo atribuído a Davi. E vamos fazer uma rápida análise dos dois. Veja, no Salmo 129, que é este nosso salmo de hoje, no verso 1, o salmista diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Agora note a semelhança com o Salmo 124, com o verso 1. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Note que a expressão Israel que o diga se repete nos 2 salmos. E por isso alguns têm asseverado que este salmo, o Salmo 129, seria na verdade um complemento do Salmo 124, que é de autoria de Davi. E note ainda como os salmos se completam, se complementam. Ouça só, no Salmo 124, no verso 6, a palavra do Senhor nos diz: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salmo 124, 6. E no nosso salmo de hoje, o Salmo 129, no verso 4, a Bíblia diz: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Agora veja o que acontece quando juntamos esses 2 versos. O verso 6 do Salmo 124 e o verso 4 do nosso salmo de hoje, o Salmo 129. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Pelo contrário, o Senhor é justo, cortou as cordas deles e nos livrou da opressão. É por isso, queridos, que Spurgeon chega a dizer que este é claramente um cântico de um indivíduo mais velho e experimentado, que volta os olhos para a vida de aflições em que sofreu durante todo o percurso
mesmo no início da sua mocidade. E embora não se possa provar quem é o autor deste salmo, concordo com Spurgeon, quando diz que não nos parece necessário atribuir este salmo a um período pós-exílico, e de fato, dessa forma, embora não se possa provar quem é o autor, não é nenhum absurdo supor que Davi mais velho tenha escrito esse salmo, personificando ele próprio a figura de Israel, do Israel perseguido e sofredor. Derek Kidney chama a atenção ainda para algo especial. Veja só, Derek Kidney nos diz que, embora a maioria das nações tendem a olhar para trás para relembrar as conquistas e as vitórias do passado, Israel aqui reflete sobre aquilo que sobreviveu, sobre os seus sofrimentos. E é verdade. Nós mesmos costumamos olhar para trás e nos lembrar das bênçãos, das vitórias, de como era bom ou de como era agradável. Mas Israel olha aqui, queridos, para os sofrimentos que enfrentou, para as lutas que passou. E perceba que este olhar não é um olhar lamentoso, é um olhar de certa alegria e de felicidade. E a pergunta é: por que eles se lembram dos seus sofrimentos? Por que eles olham para trás e preocupam-se em enfatizar tudo aquilo que passaram, as suas angústias, os seus dissabores? Calvino diz: este salmo ensina que Deus sujeita a sua igreja a diversas tribulações e disposições, a fim de provar que Ele mesmo é o seu libertador e defensor, diz Calvino. Tendo isso em mente, queridos, exporemos esse salmo a partir do seguinte tema. Ouça bem: o Senhor livra o seu povo do sofrimento. O Senhor livra o seu povo do sofrimento. Queridos, o Senhor livra o seu povo do sofrimento, sim. E vemos isso primeiro quando o Senhor os liberta da opressão dos inimigos. Isso nos é dito nos versos 1 a 4, mas primeiro eu peço que você olhe apenas o verso 1 e 2 do Salmo. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 1 e 2. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim, diz o salmista. Observe que o salmista diz: muitas vezes me angustiaram. Essa expressão pode ser traduzida como grandemente me angustiaram. Queridos, Israel sofreu e sofreu muito. Sofreu de várias formas, de diferentes maneiras, mas sofreu de forma intensa. Note que o salmista aqui, queridos, faz questão de pôr a ênfase no passado. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Ou seja, não é de hoje que tenho sido angustiado. Já faz tempo que tenho sofrido desde a minha mocidade, desde que era jovem. Mas note como a lembrança do salmista não é fruto da amargura ou do ressentimento. Pelo contrário, sua lembrança é alegre. Ele termina o verso 2 dizendo: todavia não prevaleceram contra mim. Glória a Deus, irmãos. O salmista diz: sim, muitas vezes me angustiaram. Não é de hoje que sofro angústias, pelo contrário, desde que era jovem. Mas note na ênfase alegre e vitoriosa: todavia não prevaleceram contra mim. Ou seja, foram capazes de me angustiar, sim. Foram capazes de me humilhar, sim. Mas não foram capazes de me derrotar totalmente. Embora tenham tentado, não conseguiram me destruir. Queridos, é impossível não nos lembrar das palavras de Paulo aqui. Paulo, em 2 Coríntios 4, no verso 8 a 10, traz a mesma ideia. Em 2 Coríntios 4, versos de 8 a 10, Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, diz Paulo, para que também na sua vida se manifeste em nosso corpo, diz o apóstolo. Queridos, como isto é profundo! O povo de Deus sempre viveu cercado de sofrimentos, de angústias, mas nunca foi completamente vencido. Lembre-se que o salmista diz: Israel, que o diga, no verso 1. Israel que sirva de testemunho disso. Como diz Calvino, disso se pode deduzir que o povo de Deus nunca foi isentado de levar a sua cruz.
O povo de Deus sempre sofreu angústias com seus inimigos. A perseguição não é algo estranho, queridos, não é algo novo, nem na história de Israel, e nem muito menos na vida da igreja, na história da igreja. Lembre-se que quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor deixou claro que uns o abençoariam, mas outros o amaldiçoariam. Lá em Gênesis 12, no verso 3, o Senhor disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem. E ouça, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sempre lembramos o final desse verso. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas muitas vezes esquecemos o início. Esquecemos o Senhor dizendo: abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Senhor deixa claro que uns abençoariam Abraão, outros, pelo contrário, o amaldiçoariam. Já Isaac, quando criança, sofreu chacota e zombaria do seu irmão Ismael. Se fosse hoje, queridos, diríamos que Isaac sofreu bullying. Está lá em Gênesis, no capítulo 21, no verso 9. E os hebreus foram, como bem sabemos, terrivelmente oprimidos no Egito. Foram tratados como escravos. Todavia, quanto mais eram perseguidos, mais eles se multiplicavam. E foi lá, mesmo debaixo de toda a opressão e sofrimento, que a família de Jacó, que desceu com poucos ao Egito, se transformou em uma numerosa nação. Quando Moisés tirou os hebreus do Egito, queridos, eles eram 600 mil só homens, sem contar mulheres e crianças. É verdade. Séculos depois, por causa dos seus pecados, eles foram divididos como nação. Uma parte foi levada pela Assíria, o outro grupo foi levado para o cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor tentou queimar os amigos de Daniel na fornalha de fogo, mas o Senhor os livrou no meio do fogo. Beltesazar, queridos, blasfemou contra Deus, profanou os utensílios sagrados, mas em Daniel 5,30 nos diz que ele morreu naquela mesma noite. Já os conselheiros persas usaram de estratagema para conseguir fazer com que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas o Senhor salvou Daniel no meio daquelas feras. E os conselheiros persas foram devorados por estas mesmas feras. Está lá em Daniel 6. O que falar então do período do Novo Testamento? O que falar de João Batista morto por ordem de Herodes, mas honrado por Jesus Cristo, sendo dito por Cristo que ele era o maior dos nascidos de mulher? O que falar de Estevão, queridos, apedrejado pelos judeus até a morte, mas recebido nos céus por Jesus Cristo? O que falar de Tiago, morto pela espada de Herodes? De Pedro, preso, mas livre da prisão durante a madrugada? E de Herodes depois sendo comido de vermes, como diz Atos 12. Queridos, não é de hoje que o povo de Deus sofre angústias e perseguições, mas louvado seja Deus. Como diz o salmista no verso 2, todavia não prevaleceram contra mim, não prevaleceram contra a igreja. Os inimigos da igreja nos oprimem, nos angustiam sim, mas eles não serão finalmente vitoriosos. E perceba que o salmista usa também uma ilustração para personificar o tipo de sofrimento da dor que enfrentaram. No verso 3, o salmista diz o seguinte, olhe para a sua Bíblia: sobre o meu dorso lavraram os lavradores, nele abriram longos sulcos. Perceba que a figura é de um agricultor arando a terra. Moody vai nos dizer que há duas metáforas, que duas metáforas são usadas para ilustrar essa aflição. Os sinais do chicote sobre suas costas, e são comparados a sulcos feitos por um arado. E também diz Moody as cordas dos seus opressores, as cordas usadas para atrelar os bois ao arado, descritas como para prendê-los. Queridos, a imagem aqui é de alguém arando a terra e fazendo sulcos na terra com um arado para jogar a semente. Como bem diz João Calvino, o salmista compara o povo de Deus a um campo pelo qual o arado é arrastado. Perceba que essa figura é forte, é profunda, pois descreve as costas de alguém sendo cortada, sendo rasgada. Descreve as costas de alguém, querido, sendo rasgada como se fosse rasgada por uma lâmina de um arado. Veja, isso mostra que os inimigos tratavam a igreja
com desprezo, tratava Israel com descaso, como se fosse terra para ser pisada, pisoteada e arada. Mas o salmista diz que o Senhor socorreu o seu povo. Olha o que diz o salmista, olha para o verso 4, mas o Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios. Veja que figura profunda. No verso 3, o salmista se vê como uma personificação de Israel, que tinha suas costas rasgadas e aradas como se fosse terra. Mas aqui, no verso 4, o salmista amplia um pouco mais a figura. Ele não era só aquele que tinha as costas rasgadas e aradas, mas também era como se fosse um animal preso, acorrentado, algemado, servindo ele próprio para arar a terra. Mas louvado seja o Senhor livrou, o Senhor libertou, cortou as amarras que o escravizavam e agora ele está livre. Irmãos, que lição aprendemos aqui? Que lição podemos tirar desta primeira parte do Salmo? Veja, o sofrimento do povo de Deus é real, não podemos ignorar isso. O salmista diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. O povo de Deus sofre, e sofre muito. Portanto, precisamos ter cuidado para não oferecer um falso evangelho, um evangelho de autoajuda, um evangelho triunfalista, um evangelho que promete a vida fácil e longe do sofrimento. Este não é o genuíno evangelho. Sabemos que o povo de Deus é angustiado, é oprimido, é perseguido e muitas vezes é até injustiçado. É preciso entender, queridos, que o sofrimento sempre foi uma realidade da vida da igreja. Paulo chega a dizer, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Está lá em 2 Timóteo 3, no verso 12. E preciso te lembrar que quando Paulo disse isso, ele não estava sendo insensível, pelo contrário. Paulo sabia o que estava dizendo, pois o próprio Paulo, quando disse isso, estava preso, sem esperança de ser solto e só esperando a data da sua execução. Agora pensem comigo, se o sofrimento é uma realidade tão presente na vida da igreja, então por que alguém deveria querer fazer parte dela? Entenda, se ao querer agradar a Deus nessa terra, posso ter certeza que de uma maneira ou de outra vou sofrer por isso, então por que devo querer devotar-me completamente ao Senhor? Queridos, nós já vimos o porquê. Lembra do que Paulo disse em 2 Coríntios 4, 8 a 10? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. E notem, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Este é o motivo. Notem, seremos sim atribulados, seremos sim humilhados, sofreremos sim angústias e sofrimentos e até calúnias, mas nossa vitória está em Cristo. Nele temos a certeza que receberemos a coroa da vida. A Bíblia nunca disse que a vida com Cristo seria fácil nessa terra, pelo contrário. Jesus disse, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Está lá em Marcos capítulo 13. Mas o que a Bíblia garante, queridos, como diz o salmista, é que Deus é justo. E Ele cortará a corda dos ímpios e nós nos veremos livres. Veja, o mesmo Paulo que estava preso esperando a morte, o mesmo Paulo que disse, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Neste mesmo contexto, Paulo diz, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. No mesmo livro, em 2 Timóteo 4, no verso 8. Ouça, o Senhor nunca prometeu uma caminhada cristã, a caminhada cristã livre de sofrimentos nessa terra. O Senhor nunca prometeu uma caminhada sem sofrimentos, sem humilhações, sem perseguições, sem dores nessa terra. Mas o Senhor sempre garantiu que aqueles que negam a si mesmos, tomam a sua cruz e o seguem, serão recebidos por Ele na glória. Herdarão a coroa da vida, desfrutarão de uma comunhão perfeita e eterna com Cristo Jesus. Pois em Cristo
que somos mais que vencedores. Console-se com essas verdades. Console-se em saber que em Cristo herdaremos a vitória final. Queridos, o Senhor livra o seu povo do sofrimento. E em segundo lugar, vemos isso quando o salmista ora pelo futuro dos ímpios. Isso nos é mostrado nos versos 5 e 8. 5 a 8. E nesses versos, queridos, o salmista faz uma oração imprecatória contra os seus inimigos. Isso mesmo, uma oração imprecatória contra aqueles que o angustiaram desde a mocidade, que também rasgaram as suas costas com longos sulcos, como se fosse terra, como se fosse por um arado. Mas antes de avaliarmos esta oração, quero que primeiro você note algo muito importante. Perceba como o tempo do salmo mudou. No início, o salmista olha para o passado. Ele diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. E acrescenta no verso 3, sobre o meu dorso, sobre as minhas costas, lavraram os aradores, nela abriram longos sulcos. Note, queridos, que os verbos angustiaram, lavraram e abriram, estão todos no passado. É como se aqui o salmista olhasse para trás, olhasse para o passado e lembrasse as aflições que enfrentou. Mas na parte final deste salmo, a saber, nos versos de 5 a 8, o salmista olha para frente. O salmista olha para o futuro. Olha o verso 5. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem ao Senhor. Calvino bem diz que o profeta está falando do tempo por vir. Ele está olhando para frente. E isso é deveras importante. Isso é deveras importante, queridos, porque é preciso lembrar que é uma oração imprecatória. E o que é uma oração imprecatória? Como entender um salmo imprecatória? Ah, queridos, isto é deveras importante. É deveras importante porque uma oração imprecatória não é simplesmente um desejo de vingança contra alguém que nos fez mal, nos prejudicou. Perceba contra quem o salmista ora. O salmista ora não simplesmente contra os que o angustiaram, ou muito menos contra aqueles que rasgaram as suas costas com açoites. Entenda, o que leva o salmista a fazer uma oração imprecatória não é o seu sofrimento em particular, mas sim o motivo pelo qual os seus inimigos o fizeram sofrer. E por que os inimigos o fizeram sofrer? Pois os ímpios, queridos, o fizeram sofrer, como diz as palavras do salmista, porque eles aborrecem a Sião, está lá no verso 5. Eles aborrecem a Sião, foi por isso que eles fizeram o salmista sofrer. Queridos, Sião aqui é símbolo do culto a Deus, da adoração ao Senhor. Logo, dizer que eles aborrecem a Sião é o mesmo que dizer que eles aborrecem a Deus, que eles odeiam a Deus. Entenda, a pergunta é por que o salmista deseja que os seus inimigos sejam envergonhados e amaldiçoados? Porque eles lhe causaram sofrimento? Não. O salmista deseja que os ímpios sejam envergonhados e amaldiçoados, porque eles aborrecem a Sião, porque eles odeiam a Deus. Este é o verdadeiro motivo para a oração imprecatória. Entendam, os inimigos da igreja são inimigos da igreja porque no fundo dos seus corações eles desprezam não somente a igreja, mas a Deus. É a Deus a quem eles odeiam em primeira instância. Como diz Alan Herman, queridos, os salmos imprecatória também mostra que os inimigos eram deveras inimigos de Deus, e não apenas inimigos dos salmistas. Mas como o salmista deseja ver os inimigos do Senhor envergonhados e repelidos? Como o salmista deseja ver os inimigos de Deus sendo punidos? E para responder a essa pergunta, queridos, o salmista faz uma ilustração. Ele usa uma outra metáfora. Olhe para a sua Bíblia. Olha o verso 6 e 7. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enchem a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Se fosse hoje, diríamos que os ímpios sejam como o mato, como o capim que nasce em cima da casa. Vamos entender a metáfora. Veja que naquela época os telhados das casas deles eram planos, feitas de uma mistura de argamassa de barro, madeira e palha. Era fácil, então, as sementes carregadas pelo vento caírem no telhado e criarem raízes num solo raso. Crescerem depressa, mas depois morriam por causa da falta de água
e também porque o solo era raso, era pobre, não havia como a raiz se desenvolver. Mesmo que a semente fosse de trigo, de cevada ou de qualquer outro grão comestível, queridos, é lógico que não dava para colher. É lógico que não dava para fazer uma colheita sobre o telhado da casa. Porque, primeiro, as sementes eram poucas. Segundo, elas não conseguiam se desenvolver, crescer e produzir. Elas morriam antes por causa das raízes rasas e da secura. Note, queridos, que este é o desejo do salmista para os ímpios. A lição é que, embora às vezes os ímpios pareçam por cima, no final se verá que eles não produziram nenhum fruto agradável a Deus. E por isso só o que os espera é a maldição, como diz o verso 8. Não há bênção futura para eles. Alan Herman nos adverte que o salmista deseja ver a vida dos inimigos de Sião sem qualquer produtividade, sem fim, com um fim certo. E acrescenta: ninguém deve invocar a bênção divina sobre aqueles cujos corações são totalmente opostos a Deus e a seu reino, diz Alan Herman. Ouça, eu sei que é duro dizer isso, mas para aqueles que se rebelam contra o Senhor, seu destino será terrível. E este, queridos, é um dos motivos pelos quais muitos cristãos não sofrem tanta oposição. Eles simplesmente não têm coragem para advertir o mundo que os inimigos do Senhor serão condenados ao inferno. Neste fato, não podemos ser politicamente corretos. Nesse assunto, as pessoas precisam saber que, se viverem em rebeldia contra Deus, no final só encontrarão o fogo eterno. Precisamos ser autênticos e sinceros quanto a isto, entenda. Como cristãos precisamos tomar coragem, sair de cima do muro, deixar de ser politicamente corretos e, acima de tudo, queridos, defender e tomar a postura daqueles que defendem as Escrituras como verdade de Deus, mesmo sabendo que ao fazer isso, mesmo sabendo que ao se posicionar em defesa daquilo que a Escritura diz, seremos perseguidos, caluniados e teremos que enfrentar muitas angústias, mas precisamos assumir essa postura. Precisamos aprender com a palavra de Deus. No Salmo 139, no verso 21 e 22, o salmista diz o seguinte, ouça bem, Salmo 139, 21 e 22, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço com ódio consumado. Para mim, diz o salmista, são inimigos de fato. Entenda bem. A questão não é se revoltar e querer se vingar contra as pessoas que nos fazem sofrer. Não é isso. A questão, queridos, é se identificar como igreja de Cristo. É se levantar em defesa da verdade de Deus, em favor do povo de Deus, anunciar as verdades das Escrituras com veracidade e sinceridade. Por isso o salmista termina com uma palavra dura para os ímpios. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 8. E também, diz o salmista, os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Perceba a ênfase. Então, os que passam não dizem. Eles não dizem isso. A bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. A igreja não diz isso. Entenda, os segadores israelitas costumavam abençoar uns aos outros enquanto trabalhavam nos campos, enquanto faziam as colheitas. Em Ruth, capítulo 2, no verso 4, temos um exemplo disso. Mas os inimigos de Deus não receberiam bênção alguma, pois estavam se rebelando contra Deus. A lição aqui, queridos, é simples, mas é ao mesmo tempo profunda. Os tementes a Deus serão abençoados, os ímpios perecerão. Isso não é apenas um desejo, mas uma predição. É uma constante exortação para todas as eras. O povo de Deus será abençoado, mas os ímpios serão condenados. Como aplicar essas verdades aos nossos corações? Como trazer aplicações para verdades tão fortes e tão marcantes? Primeiro, eu quero que você olhe para a sua Bíblia, para o verso 5 e para o verso 8. Nós vamos começar por aqui. Versos 5 e 8, olha o que diz o salmista. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. E acrescenta no verso 8, e também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco.
Note que a ênfase está em não dizer, em não abençoar os ímpios. E o que isso quer dizer, irmãos? Veja só. A primeira pergunta que precisamos fazer é: o que levou os ímpios a aborrecer a Sião? O que leva alguém a aborrecer a Deus e a perseguir a igreja? A resposta, queridos, é que estes que odeiam a Deus e por isso perseguem a igreja, o fazem porque são descendentes da serpente. Isso mesmo. Descendentes da serpente. Lembra de Gênesis 3,15? Quando o Senhor amaldiçoou a serpente e deu a promessa do descendente da mulher, lá em Gênesis 3,15, o Senhor diz: porém inimizade entre ti, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, os ataques que o povo de Deus sofre no mundo nada mais é senão a serpente usando os seus descendentes para tentar destruir a igreja. Lá em Apocalipse 12, o apóstolo João, de forma metafórica e simbólica, descreve essa oposição do mundo contra a igreja. E o verdadeiro motivo por trás das calúnias, fofocas e intrigas para prejudicar a igreja. Lá em Apocalipse 12, no verso 13, João mostra que o motivo para os ímpios atacarem a igreja é porque Satanás deseja atacar a Cristo. E como não pôde vencer a Cristo, então ele usa o mundo ímpio para perseguir a igreja. Apocalipse 12, 13, ouça. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Portanto, cada ataque contra a igreja é um ataque contra Cristo. É por isso que o verso 8 diz: também os que passam não dizem a bênção do Senhor seja convosco. Isso faz sentido. Veja, como podemos abençoar os inimigos de Cristo? Como podemos abençoar aqueles que atacam a Cristo? Como podemos abençoar os inimigos da igreja? Mas não se apresse para entender errado. Isso não significa que devamos desejar o mal deles ou encher o nosso coração de ira e desejo de vingança. Não é isso. Lembre-se que Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, nos adverte sobre isso. Tiago, no capítulo 1, no verso 19 e 20, diz o seguinte: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Sabe por quê? Tiago diz, Tiago 1,20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é a nossa ira que vai apressar a justiça de Deus. Então, o que significa dizer que não podemos abençoar os que aborrecem a Deus e perseguem a igreja, como o verso 8 declara? Sabe o que significa? Significa que sim, diante de Deus, em oração, podemos e devemos orar por eles. Orar para que o Senhor tenha misericórdia deles e os perdoe. Afinal, Jesus nos ensinou que devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Está lá em Mateus 5, 44. O próprio Jesus orou em favor daqueles que o crucificaram. Quando estava sendo crucificado, o nosso Senhor diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus nunca foi politicamente correto. Jesus nunca temeu dizer a verdade e confrontar os seus adversários. Aos fariseus, Jesus disse: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Está lá em Mateus 23, 33. Então, o que significa dizer que não podemos abençoar os ímpios? Entenda, podemos e devemos orar por eles, pedir a Deus que tenha misericórdia deles, que abençoe suas vidas, que toque no coração deles para que se arrependam, para que creiam em Cristo e sejam salvos. Mas também podemos e devemos entregar a situação a Deus e pedir a Deus que defenda a sua igreja, que haja em favor do seu povo. Mas, queridos, quando formos evangelizados, não podemos ser politicamente corretos, não podemos aceitar a religião deles, não podemos respeitar suas heresias, temos que apontar o pecado, temos que condenar o erro, temos que avisá-los que, se não se arrependerem, que se não crerem em Cristo, eles serão condenados ao inferno. E este não é o nosso desejo.
mas sim é a certeza que a Escritura nos dá. Eles precisam saber que não existe bênção futura para quem não se rende a Cristo nessa terra. Eles precisam saber que não existe esperança para quem vira as costas para Deus e para a sua palavra. Este é o nosso papel, apresentar a realidade das Escrituras e as ameaças de condenação eterna para quem não crê em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Tem outra aplicação que precisamos fazer. Como disse, o Senhor livra o seu povo do sofrimento. E é verdade, pois é exatamente isso que esse salmo nos diz. No verso 4, o salmista diz: o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. E sabemos que sim, como Deus livrou Israel de vários inimigos temporais, Ele tem livrado e protegido a igreja ao longo dos séculos. Todavia, queridos, sabemos que só no último dia, só quando o Senhor retornar, a igreja será livre de todos os seus sofrimentos, pois o Senhor destruirá todos os inimigos da igreja. E como a Escritura bem diz, o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, sim, neste dia seremos completamente vitoriosos em Cristo Jesus. Mas enquanto este dia não chegar, irmãos, podemos descansar no Senhor e nos fortalecer na sua palavra. Sabemos que mesmo no meio do sofrimento o Senhor cuida de nós. Como diz o salmista no verso 2, sim, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Irmãos, como isto é maravilhoso! Veja só, mesmo sofrendo angústias, perseguições, a igreja prevalece, ela triunfa, ela vence. E a pergunta é: como podemos prevalecer no meio do sofrimento? Como podemos prevalecer quando estamos sendo angustiados e fustigados com o sofrimento? E o apóstolo João nos dá a resposta. Em Apocalipse 12, no verso 11, o apóstolo diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Queridos, é assim que vencemos. É assim que prevalecemos. Ouça bem o que vou dizer. Quando a igreja sofre aflições e perseguições, não é simplesmente a igreja que está em jogo. Quando a igreja sofre perseguições, não é só a igreja, a religião ou a fé. Não é só as orações ou os atos litúrgicos. Não é só isso. O dragão, o príncipe desse mundo, consegue até conviver com atos religiosos. O que o dragão pretende atacar, queridos, é o Cristo no meio da igreja. É por isso, queridos, que quando Saulo de Tarso perseguia a igreja, Cristo o interrogou dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Queridos, a luta é pelo Cristo da igreja. A luta é pelo testemunho fiel desse Cristo na Escritura. A luta é pelo amor ao seu nome e pela fidelidade à sua palavra. A igreja vence pelo sangue de Cristo e quando testemunha deste Cristo, quando é fiel às Sagradas Escrituras. Portanto, ponha a tua fé em Cristo. Mantenha-se fiel às Escrituras, pois é assim que seremos vitoriosos, mesmo no meio dos sofrimentos. Lembre-se, no Senhor, no sangue do Cordeiro e na sua palavra é que temos a vitória. Tem uma última aplicação que precisamos fazer. Veja, dissemos que o salmista se personifica como Israel e, consequentemente, como todo o povo de Deus. E é verdade. No verso 1 e 3 ele deixa isso claro. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. E no verso 3 chega a acrescentar: sobre o meu dorso, sobre as minhas costas, lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos, longos cortes. E ao ler esses dois versos, queridos, juntos, é impossível não perceber de quem ele trata. É impossível não perceber quem é o homem no qual o povo de Deus é personificado. Irmãos, quem é o homem que personifica o povo de Deus? Queridos, isto mesmo. Esse salmo fala de Jesus Cristo. Veja, o verso 1 diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que eu diga. Ao ler esse verso, nós nos lembramos de Oséias no capítulo 11, no verso 1, dizendo: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Verso que Mateus aplica a Jesus Cristo no capítulo 12.
Quando lemos o verso 3, sobre o meu dorso lavraram os lavradores, e nele abriram longos sulcos. Nos lembramos das palavras do profeta Isaías, falando do servo sofredor, do Messias prometido, que não só sofreu, mas fez isso voluntariamente em favor do seu povo. Em Isaías 50, no verso 6, onde o próprio Senhor Jesus Cristo nos fala, através do profeta, ele diz o seguinte: ouça bem, ofereci as costas aos que me feriam, as faces aos que arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Queridos, Jesus é aquele que desde a infância foi angustiado, desde a mocidade, desde a juventude enfrentou oposição e ódio dos seus inimigos. Na verdade, quando ainda era um recém-nascido, Herodes mandou matá-lo. E por isso José e Maria tiveram que fugir com ele para o Egito. Por isso do Egito chamei meu filho. E no dia da sua crucificação teve suas costas surradas, laceradas pelos chicotes dos soldados. Jesus foi aquele que sofreu todo o ódio e desprezo dos que odeiam ao Senhor. Ele sofreu tudo isto para nos dar vitória no seu sangue. Vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás e seus agentes e vitória sobre a morte. Em Isaías 53, no verso 5, o profeta diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Coloque tua fé em Cristo. Coloque tua fé no nosso Senhor, para que no sangue de Cristo você receba a justiça de Deus, a justificação, a libertação e a vida eterna. Jesus é aquele que incorpora a igreja, aquele que representa o seu povo, aquele que paga a nossa dívida com o seu sangue, para que nós recebamos a sua vitória alcançada na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, que o Senhor aplique essa palavra ao teu coração, que você aprenda a confiar no nosso bendito Salvador, sabendo que nele teremos vitória final. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque embora seja verdade que o teu povo sofre perseguições e afrontas aqui nessa terra, o Senhor mesmo em meio aos sofrimentos, o Senhor cuida de nós. O Senhor derrama a tua graça, a tua bênção, nos consola com a tua palavra e nos dá ânimo em saber que no final, pelo sangue de Cristo, encontraremos a vitória. Seremos recebidos nos céus como povo de Deus, como herdeiros das bênçãos celestiais. Receberemos a coroa da vida, como diz o apóstolo Paulo. Obrigado, Senhor, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar, ali pagando o preço pelos nossos pecados. E por meio do seu sacrifício, podemos descansar em saber que nele somos vitoriosos. Dá fé ao teu povo, Senhor, para confiar na tua palavra, para pregar a tua palavra e para esperar aquele dia no qual seremos livres de todo o sofrimento. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor aplique esta palavra ao teu coração.